não pertence a nós. Deus trata a gente de forma individual, no mesmo culto Deus fala com a gente de forma diferente, né? Na mesma mensagem, você sai do culto maravilhado, o outro sai maravilhado porque Deus falou coisas diferentes. Deus fala no coletivo. Mateus 20, Mateus 20, 29, Deus opera de maneira diferente, né? Mateus 20, 29. Então a gente não conhece todo o caminho. Nenhum homem tem a revelação total do caminho de Deus. Por exemplo, um homem como Paulo. Paulo queria pregar o evangelho, como tem sido falado aqui na Bitínia, na Ásia, né? E Deus não queria, não era o momento dele pregar o evangelho na Ásia. E por 2 vezes o Espírito Santo proibiu Paulo. E depois deu para ele uma visão. Mas não era o momento dele pregar o evangelho na Ásia. Deus não achava que era o momento. E o Paulo achava que era o momento e Deus achava que não. Então, nenhum homem tem a revelação total de Deus, né? Foi na casa do Jessé, como é que ele chama? O Samuel foi na casa do Jessé pensando que eram os filhos mais adultos do Jessé. E não era. Né? Mas ele tinha uma convicção que seria, o primeiro que saísse lá seria o rei de Israel, né? Então, homens assim, que temiam a Deus, mas não tinham a visão completa das coisas de Deus, né? E chegou lá, Deus precisou falar, não é esse, não é esse, não é esse, né? Falta mais alguém, o Davi está lá fora. Então, nem o homem, nem Samuel, que era um homem completo, nem o Paulo, tinha visão total, a totalidade das coisas de Deus, né? Por isso, nós precisamos buscar o caminho de Deus. Deus orienta a gente a buscar o caminho de Deus. Aqui em Atos, Mateus 20, 29 diz assim: ao sair de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, 2 cegos que estavam sentados à beira do caminho, tendo ouvido que era Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós? Entretanto, a multidão repreendia para que se calassem, mas eles clamavam ainda mais: o Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós? E Jesus parou, chamou-lhes, perguntou: que quereis que eu vos faça? Senhor, que se abra os nossos olhos, responderam eles. Jesus sentiu compaixão, tocou nos olhos lá, né? Tocou lá com a mão nos olhos dele, e ao mesmo instante o cego recuperara a visão. Deus opera de formas diferentes, né? Deus ele vai operando na nossa vida, cada um de forma diferente. No coletivo, Deus fala que no mesmo culto pode falar uma porção de coisa para nós, uma direção como igreja, mas no pessoal, Deus trata a gente diferente, né? Então, o Jesus aqui parou, tocou nos olhos do cego. O que aconteceu? Eles recuperaram a visão, né? Eles foram curados ali com o toque que Jesus fez nos olhos dele. No João 9:1, nós vamos ver outro cego aqui. João 9:1. Ao caminhar, Jesus via um cego de nascença. Esse aqui já é cego de nascença, nunca viu a luz. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus se fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Durante o tempo que... Então, tendo dito essas coisas, cuspiu no chão. O outro ele tocou, esse aqui ele cuspiu no chão. Cuspiu no chão, fez barro com saliva, em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem, vai... Obrigado, Sofia. E ordenou ao homem, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então ele fez Volta Pedro, fazendo favor. Ele fez lá o lodo, né? Cuspiu lá, pegou a terra, fez o lodo, ungiu os olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Por quê? Porque Deus trata cada um de forma diferente. Né? O Senhor trata de cada um de forma diferente. Então, um ele só tocou nos olhos, o outro ele cuspiu, fez lodo, né? E ungiu os olhos do cego, mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Porque Deus, ele age de formas diferentes.
Segundo Reis 2:11. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxando por cavalos em chamas, separou um do outro e Elias subiu ao céu no redemoinho. O Elias subiu no céu no redemoinho, né? Os dois profetas. E o outro, o 2:20, Elias subiu no redemoinho e o Eliseu. É outro texto, deixa eu ver, o que sepultaram o Eliseu. O Elias subiu no redemoinho, é que eu marquei errado aqui o texto. Como é que chama, Daniel, outro profeta? Não, o outro, o Eliseu. O Eliseu morreu e foi sepultado. Deus trata a gente de forma diferente. Um sobe no redemoinho, o outro morre e é sepultado. Por quê? Porque Deus trata cada um no individual de forma diferente, né? Cada um Deus trata de forma diferente. Então, no versículo 2:20, né? Eu coloquei 2:20, mas não é, né? É onde o Eliseu ele foi sepultado, a sepultura de Eliseu. Então Deus, ele trata cada um de forma diferente. Não tem uma forma, para todo mundo é igual, né? Não existe forma, todo mundo é igual. Não, Deus trata cada um de forma diferente. Então tem lá dois profetas que eles são profetas de Deus, né? E um é levado no redemoinho, o outro é sepultado. Bem velhinho, ele morre e foi sepultado, o profeta Eliseu. Por quê? Porque Deus faz coisas diferentes. Um ele põe a mão, cura os olhos, o outro ele faz lodo, né? Passa cospe no barro, faz um lodo, passa no olho do cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé. É o 13:20, né? Passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. Então, Deus leva no redemoinho. O outro morre sepultado. Não existe. Deus faz as coisas diferentes, né? Deus faz as coisas do jeito dele. Deus é soberano em qualquer situação. Então, um foi levado do redemoinho, o outro foi sepultado. E nós temos que abrir espaço para o Espírito Santo em relação a isso. Nós temos que saber que Deus trata pessoas de forma diferente, né? Cada um é diferente do outro. Visão extraordinária de Jeremias, que precisamos descobrir essas coisas, né? Nem meu caminho pertence a mim. Então, para que eu vou estar me desgastando com coisa boba, coisa à toa, coisa que a gente deveria ter deixado de lado, mas a gente quer se desgastar com aquilo. E Deus não quer que a gente se desgaste com aquilo, porque nem os nossos caminhos pertencem a gente, né? Nós temos que se libertar das comparações. Não podemos se comparar com ninguém e nem fazer comparação de ninguém com ninguém, né? Nós mesmos não podemos se comparar com ninguém e nem fazer comparação de um com o outro. Por quê? Porque senão nós vamos entrar numa situação, nós vamos ficar incrédulo, né? A gente vai acabar ficando incrédulo. Então Deus dá uma visão para a gente andar, vamos andar na visão que Deus deu. Vamos andar naquela visão que Deus colocou para nós. É dura, é difícil, mas as coisas de Deus é assim mesmo. Nós precisamos abrir espaço para o Espírito Santo, né? Então tem coisa que fica martelando a nossa mente e Deus quer que a gente confie nele, né? Então quando Jesus encontrou o cego de nascença, os discípulos tinham uma coisa, como a gente tem também, eles queriam perguntar logo para Jesus, quem pecou? Eles já sabem que a cegueira daquele homem era por causa do pecado dele ou dos pais. E não era. Então, nós não podemos ficar fazendo deduções, né? Nós temos que confiar no Deus soberano e deixar que Deus vai cuidar das coisas. Então, tem coisas que a gente quer brigar, a gente quer falar, a gente quer, né, agir. E não é. A gente tem que confiar na soberania de Deus e deixar Deus agir. O agir de Deus é melhor do que o nosso, né? O agir do Senhor é melhor do que o nosso. Então precisamos confiar
no Senhor. Amém? Glória